A paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o pastor José Clérison, pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Cocos do Heliodoro, que tem como pastor titular o pastor Ernesto Lopes da Silva Neto, o nosso pastor. Quero cumprimentar o nosso muito digno pastor presidente da nossa magna convenção SEADEMA, Francisco Soares Raposo Filho, e também o pastor Rosivaldo Cardoso, coordenador dessa comissão da Secretaria de Educação e Cultura. Desejo compartilhar convosco a nossa leitura diária de terça-feira, que tem por título A Especificidade da Experiência Pentecostal. O texto bíblico está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32, que diz assim: E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Meus amados, estas palavras proferidas pelo apóstolo Pedro deixa bem claro que o poder de Deus na missão da igreja é algo imprescindível e que a igreja só cumprirá a sua missão de anunciar o Evangelho de Cristo de forma eficaz na unção e no poder do Espírito Santo. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, também conhecido como os Atos do Espírito Santo, nós vamos observar, principalmente na vida de Pedro, um homem que antes de ser revestido do poder de Deus, passou por momentos difíceis, inclusive negando Jesus na sua primeira vez a uma mulher. Mas após ser revestido do poder de Deus, no dia de Pentecoste, onde todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo, ele então é o primeiro a pregar aquela mensagem poderosa, na unção, na graça, revestido do poder de Deus, e ali, de tal forma que quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Mesmo com este crescimento, a perseguição contra a igreja, ela continua, mas a unção do poder de Deus, as experiências que eles tinham no decorrer da vida, tido com Jesus, e agora a experiência de ter recebido o revestimento do poder de Deus, fez com que aqueles homens continuassem pregando a palavra com toda a dedicação e intrepidez. Quando nós olhamos no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, ali Pedro e João subiam para orar, 3 horas da tarde. Estava um coxo e eles ali oraram, e aquele coxo, ele começa a andar. E assim o número de seguidores, de pessoas acompanhando os apóstolos se tornam cada vez maior. Aqui no capítulo que foi lido, principalmente o versículo 32, Pedro está diante das autoridades, depois que eles ali foram presos e milagrosamente foram soltos da prisão. Diz a palavra de Deus que os anjos os libertaram da prisão. E ali, depois eles foram conduzidos diante das autoridades para então serem interrogados, aonde as autoridades pediam que eles não falassem mais nesse nome, que não proclamasse mais esta palavra. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, volta a reafirmar as mesmas palavras que ele já tinha dito no capítulo 4. Importa antes nós obedecermos a Deus do que os homens. Então esta mensagem precisa ser anunciada, precisa ser pregada com toda a intrepidez, na unção e no poder do Espírito Santo. E no versículo 32, ele relata: nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Que Deus em Cristo abençoe e que você cada dia mais possa continuar
buscando a presença de Deus e sendo cheio da graça para que a igreja assim continue cumprindo a sua missão, pregando o evangelho de Cristo, até que um dia ele volte para nos levar para a eternidade. Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, de poder e de graça, te louvo e te agradeço, meu Deus, por esta oportunidade. Eu oro pedindo a tua presença sobre todos neste momento, que a tua graça, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.